poder sentar. Enquanto você acha o texto de João 14:16, enquanto você consegue achar ele aí, João 14:16, e cantando essa música, o Espírito de Deus está aqui. É sobre ele que eu quero ministrar nesta manhã. Quando nós falamos, o Espírito de Deus está aqui. Para quê? Para que serve o Espírito Santo? Como ele age? Por que existe o Espírito Santo? Lá em João 14, no olhar de João, ele quis, enquanto os outros evangelhos focava no que Jesus fez, focava como Jesus criou os milagres, João ele teve uma visão mais espiritual da coisa. João ele passou meio que mais superficialmente os milagres e focou na parte mais espiritual. Em João então 14, no versículo 16, ele diz a frase de Jesus antes de ser crucificado, meio que na hora de despedir do povo, na hora de dizer assim: olha, meu tempo está acabando entre vocês. João foca então nessa frase de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Novamente: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, a palavra que eu quero falar nessa manhã é uma palavra simples, básica, mas tão deturpada. Eu sei que é uma palavra muito básica, que na classe de batismo você aprende, mas uma coisa que eu aprendi, que o básico, o óbvio precisa ser dito, que eu vou falar sobre o Espírito Santo, para que ele serve. Irmãos, antes de falar sobre discorrer o sermão, nós fomos um pouco deturpado a palavra Espírito Santo e para que ele serve a partir de 1980, que veio as igrejas neopentecostais, que levaram o Espírito Santo como um êxtase, só um êxtase, só um tempo minúsculo de um arrepio, de um frenesi, que a gente cai, fala em línguas e tem uma experiência sobrenatural. A partir de então, quando veio a igreja pentecostal, a palavra Espírito Santo foi um pouco deturpada, e em nome de Jesus, que nessa manhã a Igreja Batista Redenção entenda plenamente o que é e o que faz e qual é o objetivo do Espírito Santo de Deus. E repito, o Espírito Santo de Deus não é só um êxtase, não é só um arrepio, não é só uma hora de culto que você sente algo diferente, uma vontade de chorar. O Espírito Santo é muito mais do que isso, amém? Eu quero falar 3 coisas do Espírito Santo. Que o objetivo dele é convencer o homem acerca do pecado. 2, promover e garantir o nosso processo de adoção. E 3, interceder pelos filhos de Deus. E aqui então nós, sobre esses 3 tópicos aqui, já tiramos o tal que o Espírito Santo é só para o batismo, um dia específico, um dia que o Senhor preparou a gente para sentir algo que a gente nunca sentiu e cair no chão. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Então vamos lá, primeiro tópico é convencer o homem acerca do pecado. Lá em João 16, nós vamos ler do 7 ao 8. João 16, 7 ao 8, diz assim, 16, de 7 ao 8 diz: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta.
Se eu não for o advogado, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e de todo o juízo. Resumindo então, ele convencerá o mundo do pecado. Como eu disse, muita gente, os evangelhos hoje, as igrejas estão muito esquisitas. A igreja liberal, por exemplo, da teologia do pastor Kevide e de alguns, diz que nem tudo é pecado, que Jesus já morreu na cruz e apagou todo o pecado e nós não somos mais condenados, então não existe mais pecado. É assim um pensamento de algumas igrejas, algumas teologias. Já tem algumas teologias, alguns pensamentos que nós vivemos debaixo de pecado. Como diz o mundo, já é do maligno. E é o que eu acredito. Todos os momentos nós nos deparamos com pecado. A palavra pecado, para você ter uma ideia, na linguagem é errar o alvo. Em hebraico é chert, errar o alvo. No grego é hamartia, erro cometido pelo protagonista de uma história. Em latim, peccare, dar um passo em falso. Ou seja, quando nós temos o alvo que é Jesus e desobedecemos a palavra dele, isso é pecar. Quando nós então temos um objetivo, Deus criou a gente para adorá-lo, Deus nos criou para ser santos, Deus nos criou para adoração total e plena do nosso Deus, e a gente então resolve adorar o nosso tempo, adorar a nossa vida, adorar nosso intelecto, adorar aquilo que nós achamos que somos. Nós saímos do alvo que é adoração e começamos uma vida de pecado. Quando então nós queremos ser autônomos, fazer aquilo que a gente quer fazer, fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, nós começamos então a sair do alvo de adorador e começamos a pecar. Então Jesus disse: meu irmão, meus irmãos, meus discípulos, eu sei que vocês gostam da minha presença, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o outro que vai vir, não vai poder descer. Então meio que eu estou despedindo de vocês. Eu vou ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas depois eu vou ter que subir, e aí vai vir um Consolador, o Espírito Santo. E ele diz que ele tem o poder então de fazer no nosso coração brotar o arrependimento. Por isso que Lúcifer não recebeu o perdão de Deus. Óbvio, por quê? Porque ele não teve a necessidade e não teve o verdadeiro arrependimento. Porque quem só convence um homem do pecado é o Espírito Santo. Se alguém te perguntar se o seu Deus é tão bom porque ele não perdoou Lúcifer, você fala com ele: porque ele não se arrependeu. Porque só quem convence o coração do homem de alguém de pecado é o Espírito Santo. As igrejas então hoje colocam o Espírito Santo, ele só aparece no culto de domingo a partir das 19 horas e termina às 8h30. As igrejas têm colocado que o Espírito Santo só começa então na quinta-feira 19h30 e termina às 9 horas. O Espírito Santo é muito maior do que isso. O Espírito Santo ele trabalha 24 horas de domingo a domingo no nosso coração, dizendo: sai fora desse caminho, porque esse caminho é de morte. Quando nós estamos confrontando o irmão, futucando o irmão, falando contra o irmão, o Espírito Santo está dizendo assim: ei, não julgueis para não ser julgados. Para de falar do outro.
Quando você está numa roda, em um lugar, que pessoas começam a apontar o erro do outro, é lá que o Espírito Santo está, e está dizendo: para a conversa agora, não é domingo, às 19 horas. O objetivo do Espírito Santo não é você fazer o jejum para ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Não. É quando você aponta, quando você exclui, quando você quer ser autônomo e falar aquilo que você acha que tem que ser falado. É lá que o Espírito Santo está tocando em você, dizendo: parou. É lá. Quando nós queremos roubar a nossa família, quando nós queremos jogar tudo para o alto na nossa família, não cuidar da nossa família, não amar a nossa família, é lá que o Espírito Santo está dizendo assim: ei, é o seu marido, é sua esposa, cuide, ame, se entregue por ela como Jesus morreu para a igreja. Quando nós queremos brigar, destruir os nossos filhos, falar coisas que machucam nossos filhos, coisas que machucam nosso esposo, nosso marido, é lá que o Espírito Santo está dizendo: perdoe. Não é no culto às 19 horas, e não é no culto de domingo de manhã que começa às 10 horas, só que não. Às vezes nós queremos abrir espaço do Espírito Santo só na hora do culto, gritar, orar, falar em línguas, cânticos espirituais. Mas quando o Espírito Santo na tua casa manda você se calar, você não se cala. Amém? É muito mais fácil viver uma visão pentecostal, não é? Que o Espírito Santo só aparece no culto. Mas na palavra de Deus, Ele habita 24 horas, mandando a gente se calar. Por isso que o dom de línguas é um menor, e o amor é o maior de todos. Porque nós sabemos, nós vemos os erros dos outros, nós vemos os erros das pessoas, e o amor nos faz calar. E por que o dom de línguas é o menor de todos? Porque a gente não sabe o que está falando. É como se fosse uma coisa superficial. Até então que o apóstolo Paulo disse: se não tiver na igreja alguém para interpretar a língua que é falada, melhor que se cale, porque não adianta nada. Ou seja, o que adianta você chegar aqui, receber uma hora um arrepio do Espírito Santo e falar em línguas, coisas que você não fala, e chegar em casa, briga com o vizinho, chega em casa, fala dos outros, fala em casa, coloca feno no parquinho? O que adianta? Então a primeira coisa é convencer o homem acerca do pecado. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. As igrejas têm colocado que o grande pecado é uma tatuagem, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu pai dizia assim: vai escovar o dente, porque você tem que tratar bem o templo do Espírito Santo. Não é uma tatuagem que vai falar sobre o que é o templo do Espírito Santo. Quer cuidar bem do Espírito Santo? Quer cuidar bem do templo? A língua, porque ela é leme da água, da alma. Aquilo que você fala, aí sim você suja, você mancha o templo do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele promove e garante o nosso processo de adoção. Muitas pessoas também confundem isso aqui. Nós somos filhos. É enganado, você está enganado. Nem todo mundo é filho, nem todo mundo passou e passa pelo processo de adoção.
Você quer ver? Em Efésios 1, versículo 13 e 14, Romanos 8, 15 e 16, Romanos 8, 15 e 16 diz assim: recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se a gente abrir lá em João 1, 11 e 12, João 1, 14 e 12 diz: ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que receberam Deus, esses sim foram autorizados de ser chamados filhos. Ou seja, tem alguns aqui que não são filhos, tem alguns aqui que são criaturas de Deus. Todos nós nascemos como criaturas de Deus, e é o momento que nós recebemos Deus, confessamos nossos pecados e dizemos que só o Senhor é o Deus da nossa vida, da minha vida. Aí o Senhor começa um processo de regeneração através do Espírito Santo, e a partir daí nós somos chamados de filhos. Nós temos que ter esse Jesus no nosso coração. Então, se você conhece, levantou a mão aceitando Jesus, passou nas águas, e a sua vida não morreu, o seu caráter não morreu, e você continua a mesma pessoa de antes, você não passou um processo de mudança, você não é filho de Deus. Diz a palavra de Deus que é só chamado filho aquele que perdoa os inimigos, aquele que perdoa, aquele que pega o coração, jogou para fora, limpou o coração, se tornou filho de Deus. E só quem tem esse poder de transformação, que dá esse poder de transformação, é o Espírito Santo de Deus. Se você não perdoa, se você luta para a sua autonomia, você é criatura ainda. Então 2, ele veio para promover e garantir o nosso processo de adoção. É por isso que a Bíblia diz sobre os frutos do Espírito: quem dá longanimidade, quem dá amor, quem dá uma transformação é esse Espírito. Esse fruto é gerado só pelo Espírito. Então olhe para você hoje, olha para trás, qual de fato é a diferença sua pelo seu passado? Realmente teve uma mudança? Você era mentiroso, parou de ser mentiroso? Você era fofoqueiro, parou de ser fofoqueiro? Você parou de colocar divisão no meio da casa do Senhor? Você tinha uma vida promíscua e parou de ser promíscuo? Parou? Então você começou a receber o processo de adoção, e graças a Deus hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Mas se não houve mudança, infelizmente você é criatura, não filho. Filho é só aquele que literalmente entregou o seu coração totalmente para Deus. Seu tempo é de Deus, os seus sonhos estão em harmonia com os sonhos de Deus. Vou te fazer uma pergunta para te ajudar a pensar. Se Deus hoje, nesse momento, chegar para você através de um WhatsApp para ficar mais fácil, e dizer: vende tudo que você tem agora e vai para a África. Você vai sozinho,
Eu quero que você fique 5 anos lá. Você vai. Se você falou, não sei, você não é filho. O seu tempo, a sua vida, os seus sonhos tem que ser os sonhos de Deus. 3 e última, terceira, interceder pelos filhos de Deus. Quando Jesus estava entre nós, era Ele que intercedia aqui por nós. Em João 17, versículo 20, fala sobre isso. Agora Ele, junto ao Pai, intercede lá do céu por nós. Irmãos, várias vezes nós sentimos o Espírito Santo falando assim com a gente: filho, não faz isso. Filho, não faz isso. Você sabe por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você imitar os outros falando em línguas, não, muito como muita gente acha. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você ter certeza que o Espírito Santo falou com você, dizendo: não vai por esse caminho, não faz isso. E a gente reconhece que o Espírito Santo, e a gente simplesmente faz assim: fica pra cá, fica aqui. Eu só quero que você apareça para mim lá na igreja, domingo às 10 horas, domingo às 19 horas e quinta-feira também. Mas aqui quem manda sou eu. Irmãos, isso é blasfêmia, é apostasia. Ah, como seria mais fácil simplesmente não imitar ninguém falando em línguas. Ah, seria muito mais fácil, é só não imitar. Agora limitar o Espírito Santo dizendo assim: fica aqui, porque aqui quem manda sou eu, e isso não tem perdão, e você vai para o inferno. Está vendo que o verdadeiro evangelho é isso aqui, irmão? O verdadeiro evangelho é chumbo na orelha, não é massagear ego de ninguém, não, irmãos. Ah, é muito fácil. Vou lá para a igreja Assembleia, está lá o reteté, churiná e churianda, lá não posso imitar, não. E às vezes você está blasfemando com o Espírito Santo já há muito tempo, irmão. E se Jesus volta hoje, você fica, porque hoje você entendeu que o Espírito Santo é 24 horas, não é em culto separado não. 24 horas o Espírito Santo está gemendo, dizendo: para de falar dos outros, para de se rebelar, para de olhar coisas que não deveria ser seu. É isso. E que em nome de Jesus, esse Espírito, que nessa manhã você possa ser ouvido, você possa deixar ser ouvido esse gemido do Espírito Santo dizendo assim: se entregue literalmente a Jesus agora. Feche seus olhos agora. Vamos tentar ouvir esse gemido. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Deixa ser ouvido. Ouve. O que você precisa mudar, irmão? O que precisa mudar na sua vida? O que você precisa parar? O que você precisa dizer não? Que o Espírito Santo está formigando, está fermentando, está te incomodando já de muitos anos, de muito tempo, dizendo assim: filho, filha, para com isso agora. Você quer entrar na sala do trono, irmão? Não tem jeito. Você só conseguirá entrar se você entrar junto com o Espírito Santo. Esses arrepios que você está sentindo de vez em quando, isso só é emoção. Isso só é uma música que você gosta quando é tocada. Mas no Santo dos Santos só se entra com o Espírito Santo que habita 24 horas na sua vida, fazendo você deixar morrer sua vida, suas vontades, o seu acho,
24 horas ele está gemendo, dizendo: se mata, mata, para que você fale como o apóstolo Paulo, assim: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos ficar em pé, irmãos. Adorar, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. O Espírito Santo está falando para você agora? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu só quero que você pare esse momento. O que Ele está pedindo para você deixar? Para você parar? O que Ele está chorando agora, dizendo para você? O que Ele está chorando, gemendo, tentando te convencer para que hoje possa ser o último dia? Ouve a voz dele, ouve. Santo Deus, Deus, nós estamos aqui declarando que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como nós somos falhos, corruptos, mentirosos, nós somos, eu sou o primeiro. Mas Deus, graças a Ti, o Senhor envia o Teu Espírito para nos convencer do pecado, de toda injustiça. Graças a Ti, o Espírito Santo está aqui agora gemendo, para que a gente possa parar de uma vida de pecado, uma vida de mentira, de hipocrisia. Deus, Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, a começar em nós, nos mude nessa manhã, nos transforme nessa manhã, ó Pai, nos tire desse lamaçal do pecado, nos tire desse lamaçal de mentira, nos tire hoje, agora, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós somos muito piores do que as pessoas imaginam. Nós somos podres, nós somos sujos. Oh Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, meu Deus. Deus, que possamos hoje, nessa manhã, nos libertar de todo o mal que nos separa de Ti, ó Deus, para que possamos ser chamados de filhos, Deus, de filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos em nós e nos transforma, nos restaura. Que a partir de hoje possa ser uma noite, uma manhã de entrega a Ti verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém.